Quadrix, 2022, analista, CFFA, Tecnologia da Informação. Acerca das noções de Big Data, julgue o item. A premissa básica para que se tenha sucesso com o uso de Big Data é que se deve considerar somente um grupo fator homogêneo nas tomadas de decisões. Certo ou errado? Gabarito: errado. Caro aluno, vamos analisar essa questão. Acerca das noções de Big Data, julgue o item. A premissa básica para que se tenha sucesso com o uso de Big Data é que se deve considerar somente um grupo fator homogêneo nas tomadas de decisões. Caro aluno, a tecnologia Big Data é caracterizada pela capacidade de trabalhar com enorme volume de dados, em que há diferentes grupos fatores. Nessa linha, é relevante anotar que a tecnologia Big Data trabalha com gestão e análise de grandes volumes de dados, os quais não podem ser tratados de maneira convencional. Isso porque a grande quantidade de dados tratada pelas aplicações Big Data está acima das capacidades das aplicações convencionais geralmente utilizadas para captura, gerenciamento e processamento de dados. Além disso, registra-se que as principais dimensões do Big Data são volume, variedade e velocidade. Porém, duas outras importantes dimensões também devem ser consideradas nesse contexto: a veracidade e o valor. Por isso, esta questão está errada, uma vez que na tomada de decisões, com o uso da tecnologia Big Data, deve-se considerar mais de um grupo fator, em razão do volume, variedade e velocidade dos dados. Acrescentar-se que há autores que consideram ainda as dimensões governança e pessoas. Assim, são 7 as dimensões do Big Data: volume, variedade, velocidade, veracidade, valor, governança e pessoas. Pelo exposto, concluímos, assim, que o gabarito para esta questão é errado. Quadrix, 2022, analista, CFFA, Tecnologia da Informação. Acerca das noções de Big Data, julgue o item. No Big Data, o tratamento dos dados é realizado com o apoio de algoritmos inteligentes, com a finalidade de chegar a uma conclusão sobre que tipo de ação tomar. Certo ou errado? Caro aluno, vamos analisar essa questão. Acerca das noções de Big Data, julgue o item. No Big Data, o tratamento dos dados é realizado com o apoio de algoritmos inteligentes, com a finalidade de chegar a uma conclusão sobre que tipo de ação tomar. Caro aluno, com efeito, no Big Data, o tratamento dos dados é realizado com o apoio de algoritmos inteligentes, isso porque a tecnologia Big Data trabalha com gestão e análise de grandes volumes de dados, os quais não podem ser tratados de maneira convencional. Isso porque a grande quantidade de dados tratada pelas aplicações Big Data está acima das capacidades das aplicações convencionais geralmente utilizadas para captura, gerenciamento e processamento de dados. Por esse motivo, com a finalidade de chegar a uma conclusão sobre que tipo de ação tomar, o tratamento dos dados é realizado com o apoio de algoritmos inteligentes, como, por exemplo, os seguintes algoritmos e as seguintes técnicas de ciências de dados: agrupamento por meio de aprendizado não supervisionado, K-means clustering, regras de associação, a priori, regressão linear, regressão logística, classificador Naive-Bayes, árvores de decisão, análise de séries temporais, processamento de linguagem natural, análise de textos. Concluímos, assim, que o gabarito para esta questão é certo. Sebrasp, CESP, 2022, analista de controle externo, TCE Rio de Janeiro, organizacional Tecnologia da Informação. Julgue o item subsequente, referentes a Big Data e visualização e análise exploratória de dados. As aplicações do Big Data exigem o uso de dados externos à organização para que as análises possam extrair valor dos dados e para viabilizar a percepção do seu significado. Certo ou errado? Julgue o item subsequente, referentes a Big Data e visualização e análise exploratória de dados. As aplicações do Big Data exigem o uso de dados externos à organização para que as análises possam extrair valor dos dados e para viabilizar a percepção do seu significado. A afirmativa está falsa porque não há restrição de os dados serem externos à organização. Eles também podem ser internos. Por exemplo, os dados coletados em uma tabela de fatos de um modelo multidimensional também podem compor a fonte dos dados dos quais se poderá extrair valor. Corrigindo a afirmativa,
As aplicações do Big Data exigem e englobam o uso de dados externos à organização para que as análises possam extrair valor dos dados e para viabilizar a percepção do seu significado. Gabarito: errado. Sebrasp, CESP, 2022, Analista de Controle Externo, TCE Rio de Janeiro, Organizacional Tecnologia da Informação. Julgue o item subsequente, referentes a Big Data e visualização e análise exploratória de dados. A análise prescritiva é empregada na análise de Big Data para relatar acontecimentos e para fazer previsões de comportamentos futuros de indivíduos e processos. Certo ou errado? Julgue o item subsequente, referentes a Big Data e visualização e análise exploratória de dados. A análise prescritiva é empregada na análise de Big Data para relatar acontecimentos e para fazer previsões de comportamentos futuros de indivíduos e processos. Vamos conceituar análise preditiva, prescritiva e descritiva, utilizando o texto da fonte. Qual a diferença entre análise descritiva, preditiva? Análises descritivas e preditivas são as ferramentas que um cientista de dados precisa aprender logo de cara. Elas são relativamente simples, mas possibilitam grandes melhorias no dia a dia da empresa. Já a prescritiva exige um conhecimento de negócios mais aprofundado e muitas vezes um trabalho em equipe junto aos gerentes. A análise descritiva é responsável por mostrar como estão os dados agora. A preditiva, como o nome indica, prevê futuros possíveis com base nos dados coletados no passado. E a prescritiva, quais as melhores decisões que podem ser tomadas de acordo com cada cenário. Assim, a definição apresentada corresponde à de análise preditiva, e não prescritiva. A seguir, mostro duas possíveis correções da afirmativa. A análise prescritiva preditiva é empregada na análise de Big Data para relatar acontecimentos e para fazer previsões de comportamentos futuros de indivíduos e processos. A análise prescritiva é empregada na análise de Big Data para relatar acontecimentos e para fazer previsões de comportamentos futuros de indivíduos e processos, tomar as melhores decisões com base no atual status quo dos dados disponíveis. Gabarito: errado. IADES, 2022, Regulador de Serviços Públicos, ADASA, Tecnologia da Informação e Comunicação. Big Data caracteriza-se por dados com alta volumetria, velocidade e variedade. Por conta disso, nem sempre as informações são tratadas e armazenadas da mesma forma. Há situações em que os dados não são organizados seguindo um modelo de dados predeterminado e nenhum esquema. Esses dados denominam-se A. Não estruturados, B. Estruturados, C. Semi-estruturados, D. ETL e ELT. Caro aluno, vamos analisar todas as alternativas dessa questão. Big Data caracteriza-se por dados com alta volumetria, velocidade e variedade. Por conta disso, nem sempre as informações são tratadas e armazenadas da mesma forma. Há situações em que os dados não são organizados seguindo um modelo de dados predeterminado e nenhum esquema. Esses dados denominam-se não estruturados. Isso mesmo! Dados não estruturados não possuem estrutura definida, como, por exemplo, documentos, textos, imagens, vídeos. Em razão disso, nem sempre as informações são tratadas e armazenadas da mesma forma. Há situações em que os dados não são organizados seguindo um modelo de dados predeterminado e nenhum esquema. Alternativa correta: B. Estruturados. Dados estruturados são organizados e armazenados em SGBD, geralmente em tabelas, relações. Possuem esquema de representação e são organizados em blocos semânticos. Dados estruturados possuem metadados. C. Semi-estruturados. Dados semi-estruturados não têm estrutura definida, como, por exemplo, dados provenientes da web nos formatos XML-JSON, necessitam de análise prévia para identificação de sua estrutura. D. ETL. Na modelagem dimensional, ao tratarmos de data valueless, temos o processo de ETL, Extract, Transform em End-Load. O processo ETL é utilizado para obter dados. As principais atividades desse processo são Extract, extrair dados de fontes de dados de interesse, Transform, transformar dados por intermédio de aplicação de regras coerentes com o domínio do negócio, Load, carregar dados no repositório de dados, como, por exemplo, um Data Valueless. Logo,
Observa-se que esse processo de ETL tem o objetivo de extrair, transformar e realizar carga de dados. Além disso, o processo de ETL tem vários elementos e diversas etapas, como, por exemplo, Data Staging Área ou Operacional Data Storage, ODS. Identificação, extração, transformação, carga, atualização e ELT. Os data varelhoses dependem do conceito de ETL, Extract, Transform e End Load. As soluções de Big Data, por seu turno, como, por exemplo, os Data Lakes, lagos de dados, dependem do conceito de ELT, Extract, Load e Then Transforming. Concluímos, assim, que a alternativa correta é a letra A. IADES, 2022, Regulador de Serviços Públicos, ADASA, Tecnologia da Informação e Comunicação. Uma das soluções de Big Data mais presentes no mercado é o Apache Spark. Quanto a essa framework, assinale a alternativa correta. A. É de código fechado. B. Suporta apenas SQL, mas não dá suporte ao HQL. C. É amplamente utilizada como uma biblioteca para disponibilização de APIs em razão do seu baixo custo operacional do ponto de vista financeiro. D. Não suporta processamento em tempo real. E. Não possui um sistema gerenciador de arquivos próprio, dependendo de outras plataformas para isso, como o Adobe. Vamos analisar todas as alternativas dessa questão. Uma das soluções de Big Data mais presentes no mercado é o Apache Spark. Quanto a essa framework, assinale a alternativa correta. A. É de código fechado. Caro aluno, o Apache Spark é tecnologia Big Data que tem a característica de ser uma alternativa para o MapReduce do Adobe. Nessa linha, é relevante anotar que o Adobe é um framework para processamento de dados em enorme escala. O Adobe tem código aberto. A estrutura de processamento MapReduce pode ser implementada pelo Adobe. O Apache Spark realiza processamento de enorme volume de dados, de forma paralela e distribuída. Verifica-se que o Apache Spark é de código aberto. Alternativa errada. B. Suporta apenas SQL, mas não dá suporte ao HQL. Por ser tecnologia Big Data, o Apache Spark trabalha também com aplicações não convencionais, como, por exemplo, o HQL, linguagem de consulta do hibernante. C. É amplamente utilizada como uma biblioteca para disponibilização de APIs em razão do seu baixo custo operacional do ponto de vista financeiro. O Apache Spark é uma tecnologia Big Data para processamento de dados, e não para a disponibilização de APIs. D. Não suporta processamento em tempo real. O Apache Spark suporta processamento em tempo real, por meio do componente Spark Streaming. E. Não possui um sistema gerenciador de arquivos próprio, dependendo de outras plataformas para isso, como o Adobe. Isso mesmo! O Apache Spark pode trabalhar com sistemas de arquivos tradicional, bem como com sistema de arquivos não tradicional, como, por exemplo, o HDFS, Adobe Distributed File System. Alternativa correta. Concluímos, assim, que o gabarito para essa questão é a letra E. Quadrix, 2022, Analista, CFFA, Tecnologia da Informação. Acerca das noções de Big Data, julgue o item. Um dos desafios para as ferramentas de Big Data é a manipulação de dados semi-estruturados e não estruturados, com o intuito de extrair valor destes por meio de correlações e outros processamentos de análise. Certo ou errado? Vamos analisar essa questão. Acerca das noções de Big Data, julgue o item. Um dos desafios para as ferramentas de Big Data é a manipulação de dados semi-estruturados e não estruturados, com o intuito de extrair valor destes por meio de correlações e outros processamentos de análise. Dados estruturados são organizados e armazenados em SGBD, geralmente em tabelas, relações. Possuem esquema de representação e são organizados em blocos semânticos. Dados estruturados possuem metadados. Em razão de terem estrutura fixa, dados estruturados apresentam maior facilidade para processamento por máquina. Nessa linha, dados semi-estruturados não têm estrutura definida, como, por exemplo, dados provenientes da web nos formatos XML-JSON, necessitam de análise prévia para identificação de sua estrutura.
Por esses motivos, dados semi-estruturados são um desafio para as soluções de Big Data. Por fim, dados não estruturados também não possuem estrutura definida, como, por exemplo, documentos, textos, imagens, vídeos. Em razão disso, é necessário o uso de diferentes técnicas computacionais para extrair valor de dados não estruturados. Logo, observa-se que essa questão está correta ao afirmar que um dos desafios para as ferramentas de Big Data é a manipulação de dados semi-estruturados e não estruturados, com o intuito de extrair valor destes por meio de correlações e outros processamentos de análise. Concluímos, assim, que o gabarito para essa questão é certo. Fundatec, 2022, Técnico Superior, AGEX, Engenharia, Dados. Sobre o fluxo de eficiente de um processo de ETL executar funções, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeira. Extração de dados de fontes diversas. Segunda. Transformação de dados. Terceira. Cargas dos dados. Quarta. Multiplicação das informações. A. Todas estão corretas. B. Todas estão incorretas. C. Apenas primeira e segunda estão corretas. D. Apenas terceira e quarta estão corretas. E. Apenas primeira, segunda e terceira estão corretas. Vamos analisar todas as afirmativas dessa questão. Sobre o fluxo de eficiente de um processo de ETL executar funções, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeira. Extração de dados de fontes diversas. Afirmativa correta. No processo de ETL, extração, transformação e carga, a etapa de extração envolve a obtenção dos dados de fontes diversas, como bancos de dados, arquivos, APIs, sistemas legados, entre outros. Essa etapa é crucial para reunir os dados necessários para a transformação e posterior carga no destino desejado. Segunda. Transformação de dados. Afirmativa correta. A etapa de transformação é uma parte fundamental do processo de ETL. Nessa etapa, os dados extraídos são manipulados, limpos, padronizados, enriquecidos e combinados conforme as necessidades do projeto ou requisitos do sistema de destino. A transformação pode incluir filtros, agregações, conversões de formatos, cálculos, correção de erros, entre outras operações, para garantir a qualidade e consistência dos dados. Terceira. Cargas dos dados. Afirmativa correta. Após a extração e transformação dos dados, ocorre a etapa de carga. Nessa fase, os dados transformados são inseridos no destino final, que pode ser um data warehouse, um banco de dados, uma aplicação, entre outros. A carga envolve a estruturação e organização dos dados conforme o esquema do destino, garantindo a consistência e integridade dos dados durante o processo. Quarta. Multiplicação das informações. Afirmativa errada. Caro aluno, no contexto de um processo de ETL, extração, transformação e carga, não é objetivo multiplicar as informações, mas sim extrair, transformar e carregar os dados de forma adequada e eficiente. A multiplicação das informações pode ser considerada um problema no processo, resultando em duplicidade ou redundância de dados, o que prejudica a integridade e a qualidade das informações. O objetivo do processo de ETL é garantir a consistência e a qualidade dos dados, evitando a multiplicação desnecessária das informações. Durante a etapa de transformação, é comum aplicar regras de deduplicação ou de agregação para lidar com situações em que existam dados duplicados ou redundantes. A ideia é obter uma versão única e confiável dos dados, evitando a multiplicação indevida. Portanto, a multiplicação das informações não faz parte do fluxo eficiente de um processo de ETL, sendo contrária aos objetivos desse processo. Por conseguinte, em razão de somente as afirmativas primeira, segunda e terceira estarem corretas, a alternativa correta para essa questão é a letra E. Sebrasp, CESP, 2021, Auditor Fiscal, Cefaz-C, Tecnologia da Informação da Receita Estadual. Em relação a Big Data e Analytics, julgue o próximo item. A análise de dados começa com as hipóteses iniciais, evoluem para as observações e causas e terminam com as descobertas, tudo consolidado em relatórios analíticos. Certo, errado,
Gabarito: errado. Em relação a Big Data e Analytics, julgue o próximo item. A análise de dados começa com as hipóteses iniciais, evoluem para as observações e causas e terminam com as descobertas, tudo consolidado em relatórios analíticos. Galera, essa questão muito complicada de responder. Não existe somente um método de análise de dados. E não há nenhum autor consagrado na literatura que diga isso na afirmativa. Aqui, o que podemos fazer é usar o bom senso e referências da internet. Quais são as 5 etapas do processo de análise de dados? O processo de análise de dados é uma coleção de etapas necessárias para dar sentido aos dados disponíveis. Identificar os estágios críticos em um processo de análise de dados é um acéfalo. No entanto, cada etapa é igualmente importante para garantir que os dados sejam analisados corretamente e forneçam informações valiosas e acionáveis. Vamos dar uma olhada nas 5 etapas essenciais que compõem um fluxo de processo de análise de dados. Também temos que o processo de análise de dados é composto por algumas etapas essenciais: definição do objeto de análise, escolha o tipo de dados que serão analisados, defina como será a mensuração dos dados, realize a coleta de dados, analise os dados, faça a interpretação dos resultados. Galera, não vamos achar uma fonte que diga especificamente o que o examinador escreveu. Levando pro bom sendo, podemos dizer sim que a análise de dados começa com as hipóteses iniciais, evoluem para as observações e causas e terminam com as descobertas, tudo consolidado em relatórios analíticos. Gabarito dado pela banca errado. Galera, a análise de dados então, começa em primeiro entender o objetivo da análise, coletar os dados e assim depois poder analisar os dados, nessa etapa que entram as hipóteses e observações, na criação e teste do modelo de data mining. Sebrasp, CESP, 2021, Analista de Controle Externo, TCE Rio de Janeiro, Controle Externo Tecnologia da Informação. Com relação a Big Data, julgue o item seguinte. Os fatores críticos de sucesso da análise de Big Data incluem uma sólida infraestrutura de dados, além de ferramentas analíticas e pessoal habilitado para lidar com elas. Certo ou errado? Com relação a Big Data, julgue o item seguinte: os fatores críticos de sucesso da análise de Big Data incluem uma sólida infraestrutura de dados, além de ferramentas analíticas e pessoal habilitado para lidar com elas. Galera, típica questão que o candidato fica até com medo de marcar no gabarito. Não há nenhum autor que afirmará com essas palavras que esses são fatores críticos. Podemos considerar, pelo bom senso, que são o mínimo necessário para se realizar um projeto, onde trabalhar, quais ferramentas utilizar e quais pessoas farão isso. Aqui vai alguns exemplos do que o examinador pode estar especificando: uma sólida infraestrutura de dados, servidores para processamento de dados, servidores para armazenamento de dados incluindo banco de dados relacionais, MySQL, Oracle, MS SQL Server, entre outros, banco de dados no SQL, Cassandra, Druid, MongoDB, Neo4j, etc., ecossistema Hadoop para processamento de quantidade massiva de dados, etc. Além de ferramentas analíticas, ferramentas de ingestão de dados, Pentaho, IBM Datastage, Talend Big Data, etc., ferramenta de monitoramento e gerenciamento de fluxo de dados, OSI, NIFI, etc., ferramenta de análise de dados e criação de dashboards, Clean, Power BI, ferramentas OLAP, etc., ferramentas de indexação de dados, Elasticsearch, SOA, ferramentas de mineração de dados, ferramenta de orquestração de processo, Apache Airflow, etc., pessoal habilitado para lidar com elas. Profissionais capacitados, certificados em processos de análise de dados, com conhecimentos em cloud computing, processamento em BAT e Flow, etc. Por não haver um erro claro na questão do que se é necessário para um projeto de Big Data, a questão foi considerada correta. Para ter uma visão ampla das ferramentas necessárias de Big Data, você pode acessar um roadmap de um engenheiro de dados neste link. Gabarito, certo?